Foi aprovado agora no último dia 5 de novembro o projeto que isenta quem recebe até R$ 5.000 do pagamento do imposto de renda. E neste projeto também já trouxe a questão da tributação de altas rendas, então é para quem recebe mais de 600 mil. Então, se você tem dúvidas desse novo projeto, que agora vai para a sanção presidencial, né, e terá vigência a partir de janeiro de 2026, fique nesse vídeo até o final que eu vou mostrar detalhadamente de como vai funcionar esse processo aí, né? Como que efetivamente foi aprovado esse projeto agora que segue para sanção presidencial. Então vou mostrar na minha tela aqui que o que eu fiz. Fiz um recorte desse projeto de lei que segue para sanção presidencial para a gente ver efetivamente o que a lei está determinando. Então, o primeiro ponto que ele trouxe aqui, né, logo ali no artigo 2º dele, que a partir de janeiro do ano calendário 2026, será concedida uma redução no imposto sobre os rendimentos sujeitos à incidência mensal do imposto de renda das pessoas físicas, de acordo com uma seguinte tabela. Então ele trouxe uma tabela. Então basicamente o que é essa tabela? Até R$ 5.000 o governo está isentando o imposto de renda da pessoa física e ele está reduzindo a alíquota de R$ 5.000 e um centavo até 7.350, haverá uma redução da alíquota. Mas qual que é o foco aqui também? Falar um pouco da tributação que ele vai ter aqui sobre a distribuição de lucros, né? E das altas rendas. Então eu trouxe alguns pontos desse projeto, né, que a gente acredita que na íntegra ele vai ser sancionado pelo presidente, né, que até era um projeto do governo, para mostrar para vocês qual o impacto que vai ter de imposto de renda aí na pessoa física. Então, qual que é o próximo item que ele tem aqui, né, que ele fala aqui nessa questão aqui do imposto? Que ele já fala o seguinte, ó, que é o capítulo 2 ali do projeto, tributação mensal de altas rendas. Então, a partir do mês de janeiro do ano calendário 2026, o pagamento basicamente é pagamento, creditamento ou entrega, né, de lucros e dividendos de uma pessoa jurídica a uma pessoa física, então é por pessoa física, né, então basicamente essa tributação é por CPF, em montante superior a R$ 50.000, ele vai ficar sujeito a uma retenção na fonte de 10% sobre o valor pago ou creditado. Qual que é outro ponto importante? Então, Luiz, até 50 mil eu estou isento. Recebi 50 mil e um centavo, eu pago 10%. É isso aí, por mês. Então, nada mais é que o imposto de renda ele sempre trabalha com o regime de caixa. Então, ele está considerando esse pagamento por mês. Mesma coisa ele fala aqui no parágrafo 2º. O que ele fala? Caso haja mais de um pagamento para a mesma pessoa no mesmo mês, você deve recalcular de modo a considerar o valor total pago no mês. Então, vamos pensar que você vai usar, vou dividir esses pagamentos, não vai funcionar. Então, o que o governo estabelece? A regra estabelece desse projeto de lei. Vamos dar um exemplo. Eu paguei 40 mil no começo do mês. Aí, no meio do mês, eu pago mais 5 mil de distribuição do lucros. Aí, depois, eu pago mais 5 mil. Cheguei a 50. Eu pago mais 10 mil. Cheguei a 60 mil. Eu vou pagar os 10% sobre a totalidade do rendimento. Então, se eu recebi 40 mais 20, deu 60. Vou pagar 10% sobre a totalidade dos rendimentos. Então, e é o imposto de renda retido na fonte, tá? Por que retido na fonte? Porque você vai poder usar na sua declaração de ajuste anual para poder deduzir esse valor que você está pagando de imposto de renda. Por quê? Eu vou mostrar um pouco à frente aqui esse projeto, porque ele tem um total de rendimentos aí que ele está sujeito ou isento aí durante o ano também, né? Então, o que a lei trouxe aqui? Não se sujeito ao imposto de renda na pessoa física, que trata esse artigo, né, os lucros e dividendos. Mas o que é esse lucro e dividendos? Os apurados no ano calendário de 2025. Por quê? A lei vai começar a ter vigência a partir de 2026. Então, o ano calendário 2026 já vai ter essa incidência, mas a apuração de lucros até agora, no final de 2025, ela vai estar isenta, mas ela tem que seguir alguns critérios que a lei determinou. Então, qual o primeiro critério? Cuja distribuição tenha sido aprovada até 31 de dezembro de 2025, tá? Esse é um critério. E aí ele traz, dentro de um ponto desse projeto de lei, ele traz a isenção dessa distribuição que foi aprovada até 31 de dezembro de 2025. O que ele fala lá? Ó? Que é um ponto que ele está tratando de isenção, né? Dos itens que são isentos. Lucros e dividendos. O que ele está dizendo? Relativos aos resultados apurados até o ano calendário 2025, cuja distribuição foi aprovada até 31 de dezembro de 2025, e desde que o pagamento, o crédito, o emprego ou entrega ocorra nos anos calendários 2026, 27 e 28. Então, ele está te dando 3 anos, você vai aprovar a distribuição de lucro, e ele está te dando 3 anos efetivamente para você repassar esses valores ao sócio, ele vai estar isento. Mas muita atenção, a distribuição tem que ser aprovada referente a esse ano calendário 2025. Então, o que é a recomendação? Como que se aprova isso? Vai fazer uma ata de sócios, prevendo qual que é o lucro que vai ser distribuído, como vai ser a forma de distribuir esse lucro, se vai pagar imediato, não vai, qual a forma, quanto tempo que vai pagar, vou pagar em 10 parcelas, 20 parcelas, então faça uma ata,
documenta, registra ata, leva a registro, documenta esse processo, porque se tiver qualquer questionamento, você está cumprindo os requisitos que esse projeto de lei aí, que vai virar lei, né, está determinando. Então, outra questão que ele fala aqui, que é a tributação anual de altas rendas. O que é a tributação anual? É o montante anual que, se você superar esse valor, você vai pagar um imposto de renda já sobre altas rendas. Então, o que ele fala? A partir do exercício de 2027, quando a gente fala exercício, é muito aquele critério do imposto de renda. Imposto de renda no próximo ano ele vai ser o exercício 2026, é no calendário 2025. Então, lá em 2027, eu vou estar fazendo o meu ajuste da declaração que vai ocorrer no ano 2026. Então, muita atenção a isso. Então, vamos pensar aqui. Lá em 2027, eu vou acertar minhas contas com o leão. Então, o que ele fala? Então, a partir do exercício 2027, cujo total, cuja soma, né, de todos os rendimentos, então, o total dos rendimentos recebidos no ano calendário de 2026, seja superior a R$ 600.000, você vai ficar sujeito à tributação mínima do imposto de renda aí sobre as pessoas físicas, no termo desse artigo. Então, esse artigo ele é bem exaustivo por alguns pontos, que ele vai ter alguma isenção, então eu só trouxe alguns pontos exemplificativos e vou deixar aqui na descrição do vídeo o projeto, a íntegra do projeto, quem tiver interesse em fazer uma leitura aí. Então, o que ele fala? Ó, para o disposto nesse caput desse artigo, serão considerados na definição da base de cálculo da tributação mínima, o resultado da atividade rural, ou seja, putz, eu tenho uma fazenda, tenho um sítio e eu tenho uma atividade rural. Esse rendimento vai somar para efeito dos 600 mil. Como vai somar, eventualmente, a minha distribuição de lucros, como vai somar meus rendimentos. Então, todos os rendimentos. Então, ele fala o resultado da atividade rural, os rendimentos recebidos no ano calendário, inclusive os tributados de forma exclusiva ou definitiva, e os isentos ou sujeitos à alíquota zero ou reduzida, deduzindo-se exclusivamente. Então, quando ele fala deduzindo exclusivamente, ele traz um rol de quais rendimentos não vão ser considerados. Porque quando ele fala aqui, inclusive rendimentos tributáveis de forma exclusiva ou definitiva, vou dar um exemplo para você. A maioria dos rendimentos de aplicação financeira é uma tributação exclusiva e definitiva, né? Eu tenho o 13º, uma tributação exclusiva na fonte, que é aquele que retém e você não tem como se restituir dele. Então, ele trouxe. Só que ele trouxe um rol aqui do que você vai poder deduzir para não considerar esses 600 mil. Então, eu trouxe os 4 primeiros itens. O que ele fala? Os ganhos de capital, que, exceto os decorrentes de operações realizadas em bolsa ou mercado de balcão organizado. Então, o que ele está dizendo aqui? Quando ele fala de ganho de capital, então é o ganho de capital do que você tem aí de uma venda de imóvel, de uma participação societária, de uma venda de bens imóveis. Então, só que o ganho líquido da bolsa, ele vai entrar nessa soma de 600 mil. Então, rendimentos recebidos acumuladamente, valores recebidos por doação ou adiantamento da legítima ou de herança, então as heranças aí estão fora disso. Os rendimentos auferidos em contas de depósito de poupança também vai estar fora dessa rendimento de tributação que soma essas altas rendas, né, de 600 mil. E aí aqui ele determina como serão essas alíquotas de cálculo. Como que é essa alíquota de cálculo para quem superar 600 mil? Então, para rendimentos igual ou superiores a 600, a 1 milhão e 200, desculpa, a alíquota será de 10%. Se você tem se você tem um rendimento aí de 600 mil a 1 milhão e 200, existe uma fórmula de cálculo. Qual que é essa fórmula de cálculo? Vai ser o rendimento dividido por 60 mil menos 10, que você vai chegar efetivamente à sua alíquota efetiva, né? Então, eu trouxe um exemplo aqui, rendimento. No ano eu tive, para minha base de cálculo, 1 milhão de rendimento. Dividir por 60 deu um resultado, 16,67. Reduzir 10%, eu vou pagar 6,67% de 1 milhão. Nesse 6,67% de 1 milhão que eu vou fazer o pagamento, efetivamente, eu vou reduzir aqui. Se eu imagino que eu tive distribuição de lucro mais de 50 mil no mês e paguei 10%, esse valor vai ser deduzido. Se eu tive já outros impostos de renda retido na fonte, vão ser deduzidos. Por quê? Vai ser a apuração do exercício. Então, é a declaração de ajuste anual que vai fazer esse cálculo aqui. Então, você vai ter essa redução. Então, basicamente, eu trouxe um esboço aqui da lei, então ela tem mais algumas previsões. Quais uma outra previsão que ela tem, né? Que já é bem específica. Então, se você tem uma empresa que distribui lucro na posição de lucro real, ou que não seja lucro real, ela trouxe regras específicas, porque ela fala que você não pode, nessa distribuição pessoa física, vai fazer um ajuste que não supere a alíquota nominal da contribuição social e imposto de renda. Então, ela tem alguns critérios específicos. Então, estou deixando aqui no corpo do e-mail o link desse projeto que foi aprovado, né? Em breve aí vai estar disponível efetivamente a lei, para que vocês possam ter um detalhamento maior aí. E não se esqueça, acompanhe nosso canal aqui, a gente vai dando
novidades aí sobre esses projetos e tudo que vem pela frente aí com a reforma tributária também.